Olá! Entrou em vigor a lei que aumenta para até 40 anos de prisão a pena para o feminicídio. A lei o torna um crime separado no Código Penal. Até a nova lei, matar uma mulher era considerada uma circunstância agravante no homicídio doloso. Agora, o feminicídio passa a figurar em um artigo específico no Código, como acontece com o infanticídio ou o homicídio. A pena passa a ser de 20 a 40 anos de prisão. Antes, ela ia de 12 a 30 anos de reclusão. Para entendermos melhor o objetivo da lei, eu converso agora no Palavra Aberta com a deputada Gisela Simona, do União Brasil do Mato Grosso, que foi relatora do projeto que deu origem à lei. Olá, deputada, muito bem-vinda. Deputada, qual o objetivo principal dessa mudança? Olá, Mariana, a todos que nos assistem aqui no Palavra Aberta. Veja, primeiro, uma grande conquista não só para as mulheres, mas para as famílias, a sociedade brasileira como um todo. Porque vejam que nós tínhamos aí, como você disse, uma pena máxima que poderia chegar até 30 anos, né? E uma sensação muito grande de impunidade no Brasil, sempre que se matava uma mulher pelo fato de ser mulher, né? E vejam que hoje, com o aumento dessa pena, o que se espera no primeiro momento é que a gente tenha como inibir um pouco esse tipo de crime que tem aumentado infinitamente no nosso país, né? E vejam que Mato Grosso, até por ser um dos estados aí dentro do censo com maior número de feminicídios no Brasil, tanto a autoria desse projeto, ele acaba sendo de uma senadora do estado de Mato Grosso, e a relatoria, porque nós brigamos com todas as nossas forças aqui dentro da Câmara e lá no Senado para que realmente isso se tornasse uma realidade. A questão da classificação do crime e permitir que o feminicídio também tenha circunstâncias qualificadoras também é uma questão, né, deputada? É uma questão porque vejam que hoje nós acreditamos que há uma subnotificação no país, ou seja, não ter ele como um crime autônomo fazia com que muitos, na verdade, feminicídios antes eram classificados simplesmente como homicídio doloso, né, e não se chegando a essa situação da classificação correta, o que prejudica muito na formação de políticas públicas para o tema, né? Então vejam que quando você tem o número real da quantidade de crimes, você vê, principalmente o executivo que executa a maioria das políticas públicas, mas empenhado em criar medidas para acabar, para diminuir com aquele fato. Então agora nós acreditamos sim, com essa classificação autônoma do crime, né, com essa questão de torná-lo sim um crime hediondo, né, que dificulta inclusive a questão dos benefícios aí da progressão de pena, né, nós entendemos que também vai ajudar muito na diminuição da impunidade e num Brasil unido para conseguirmos o feminicídio zero, né? Vejam que uma dessas medidas, né, quando se coloca como crime hediondo, que qualquer benefício daquele que for condenado ao crime, uma progressão, por exemplo, de regime, só vai acontecer após 55% do cumprimento de pena. Que hoje é 50%. Exatamente, né? Que aumenta. Na verdade, você tinha, dependendo da situação, com 30% acima, você já poderia ter benefícios, né? E hoje, limitado aí a partir dos 55% do cumprimento da pena. Vamos falar um pouquinho da progressão um pouco melhor daqui a pouco. Eu antes queria falar que tem algumas circunstâncias agravantes em que a pena pode ser aumentada em 1/3 e até a metade, né? A senhora quer falar de todas elas? Porque tem várias aqui. Vamos colocar talvez aquelas que aconteçam mais no dia a dia, pelo menos que são noticiadas, né? Primeiro, uma situação de você ter presença, muitas vezes, de crianças, de ascendentes ou descendentes presenciando esse crime, né? O que é muito ruim, matar na frente dos filhos, né? De pessoas da família, né? Então você tem um trauma para o resto da vida. Trauma para o resto da vida. Então você tem essas causas de aumento de pena. Quando nós estamos tratando de uma mulher gestante, ou logo após a gestação, com até 3 meses de gestação, né? Ou ainda aquelas mulheres que estão numa situação de vulnerabilidade, tanto física como psicológica, né? Então, pessoas que tenham essas condições maiores de vulnerabilidade à mulher também são causas aí desse aumento de pena agora, com o crime se tornando autônomo. Uhum. Há também contra menor de 14 anos ou maior de 60, né? Exatamente, né? De você pegar meninas, né? Crianças ainda, vamos colocar aí, adolescentes, e nessa situação de maior idade, que são essas situações de aumento da vulnerabilidade da vítima.
ainda em descumprimento de medidas protetivas ou com emprego de veneno, tortura, emboscada ou arma de uso restrito. Exato. E aí vejam que nós temos uma situação de que a pessoa, né, realmente colocar aí uma força na Lei Maria da Penha, né, no sentido de que aquele que já está cumprindo uma medida protetiva, né, ele querendo avançar aí nessa questão do crime, né, ele vai sentir aí uma situação de maior prejuízo, porque você tem esse aumento de pena, né, que são os casos já de violência doméstica, né, e vejam que essa lei teve uma preocupação também de todos aqueles crimes que antecedem o feminicídio. Eu estou falando de ameaça, de vias de fato, de lesão corporal, de também terem suas penas agravadas, né? Então não foi só o ato do feminicídio de matar alguém, mas todos esses crimes que infelizmente acabam fazendo parte de um ciclo de violência dentro muitas vezes desse lar, né? Porque sabemos aí que as estatísticas mostram que 75% dos crimes de feminicídio acabam acontecendo muitas vezes por companheiros, ex-companheiros, né? Ex-maridos aí que acabam cometendo esse crime. Então, ex-namorados também, quando acaba o namoro, o relacionamento, né? Esse sentimento de posse que infelizmente ainda existe na nossa sociedade, né? De terminar o relacionamento e não permitir que a mulher siga o seu curso de vida normal. Então isso tem sido a causa maior dos feminicídios no Brasil. Então dentro dessa situação se tentou aí ampliar essa pena, né, em todos esses atos que antecedem, que é isso, ameaça, né, de não deixar, por exemplo, de seguir a vida, vias de fato, né, do simples tapa, a questão de você ter essa questão aí da lesão corporal em si. Então tudo isso sim tem uma punição maior, com penas em dobro, até em triplo do que tinha previsto no nosso Código Penal. O que acontece com um preso que ameaçar praticar novas violências se ele já praticou antes? Então, vejam que esse caso é um caso de aumento de pena, né? Onde nós tínhamos aí essa situação, por exemplo, do crime da própria ameaça, em que nós tínhamos uma detenção de 1 a 6 meses, agora você tem o dobro, né, nessa situação. E aí a gente aproveita esse espaço para poder dizer às mulheres brasileiras de maneira geral da importância, sim, do registro da ocorrência, né? Porque hoje, muitas vezes, até com esse sentimento de impunidade, não vai acontecer nada, né? Só vai piorar a situação, você muitas vezes não faz o registro oficial do crime que você está sofrendo. Então é muito importante que a gente tenha esse registro, seja para a sua proteção pessoal e seja, como eu disse aqui no início, para que nós possamos ter políticas públicas que realmente vão na raiz do problema, né? Porque alguns questionamentos que nós recebemos, mas aumentar a pena não vai resolver o problema no país. Não vai resolver unicamente, mas nós acreditamos que é uma das ações que precisava ter do poder público, que o povo esperava dessa casa, que é de representantes do povo, é que você diminuísse essa questão da impunidade. Então, é um caminho, sabemos que a educação é outro caminho, mas, de novo, é muito importante esse contexto da mulher, sim, saber dos canais de denúncia e fazê-las. Também há uma possibilidade de o preso ser transferido do local onde estava a vítima para um presídio em outro lugar, quando há essa reincidência, não é? Exatamente. A questão da reincidência é exatamente essa proteção do lar, né, da proteção da vida dessa mulher que fez o registro da ocorrência quando isso acontece, de você ter aí num local diverso, né? Porque qual que é a regra do sistema de execução penal? De que você tenha aí o agressor cumprindo a pena também próximo da família, que às vezes é dentro do mesmo município, do mesma localidade onde está a mulher. E aí você tem essa situação de poder a transferência. E algo também que ficou aí posto nessa lei, de que qualquer benefício que ele venha a ter dentro da lei penal, por exemplo, a própria progressão do regime depois dos 55% da pena terá o monitoramento eletrônico, o que é algo muito importante também, porque vejam que os casos hoje que nós já temos de violência doméstica em que há o monitoramento eletrônico, em alguns estados do Brasil, em alguns municípios em que isso realmente é aplicado, nós, depois da denúncia, nós aí não temos mais a segura do feminicídio, né? Então, é muito importante essas medidas que foram feitas, né? Seja na prevenção do crime de feminicídio, seja no feminicídio em si, né? Então, o que queremos é que agora esses números reduzam, né? Que a gente possa ter dados reais do que acontece no Brasil, para realmente continuarmos essa força-tarefa e conseguir o feminicídio zero.
Para completar, quando há a saída do preso, aquela saída que às vezes, não sei se nesse caso seria saidinha, ele também vai com a tornozeleira eletrônica, não é isso? Sempre, sempre monitorado, né? E algo que acontece também com a condenação, que nós precisamos dizer, durante o período da condenação ficou proibida a visita íntima, né? Nós temos também a situação de que ele perde aí concurso público, mandato eletivo, né? Sendo uma pessoa que goza disso. A questão da perda do pátrio poder pode ser uma das consequências da condenação. Enfim, medidas que vêm realmente trazendo aí que é grave a conduta, que é hediondo o crime e que a sociedade brasileira não tolera esse tipo de atitude. Deputada, muito obrigada. São muitos detalhes, mas a senhora resumiu muito bem o espírito da lei. Muito obrigada, senhora. Eu conversei com a deputada Gisela Simona, do União Brasil do Mato Grosso, que foi relatora do projeto que deu origem à nova lei do feminicídio. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar este programa em que a gente esmiuçou um pouco a lei que entrou em vigor recentemente. Todas as edições ficam no YouTube da Câmara. Até mais!